abençoe. Muito obrigado. Igreja, um bom dia mais uma vez. Pode sentar. Nós vamos ser breve. Amém? Não se preocupe com o almoço não, tá? Lucas, capítulo 4, do 1 ao 13. É o que nós vamos meditar uma breve meditação nessa manhã. Lucas 4. Provavelmente vai passar aí no telão. Se você não tiver a sua Bíblia, você pode nos acompanhar. Lucas, capítulo 4. Do verso 1 ao 13. O título dessa mensagem é Está Escrito. Vamos ler então? Louvado seja o Senhor. A tentação de Jesus, capítulo 4, verso 1 de Lucas. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu, naqueles dias ao fim dos quais teve fome. Verso 3. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está? Não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe num momento todos os reinos do mundo. Verso 6. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhe respondeu: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e colocou sobre o pináculo do templo. E disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Verso 12. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Todos juntos, o verso 13 para terminar. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até... Obrigado, Senhor, pela tua palavra, pela leitura, e porque o Senhor já se faz presente entre nós. Te rendemos honra e glória. Importa, Senhor, como João disse, que o Senhor cresça. A ti nós rendemos glória, ó Deus. Usa-nos como instrumento em tuas mãos nesta manhã para abençoar vidas. Desde cedo, pela oração, pela escola dominical, estamos sendo abençoados, Senhor. E uma porção da tua palavra será ministrada neste momento. Eu peço a ti, ó Deus, que os nossos olhos sejam abertos e o nosso entendimento seja claro, ó Deus. Que não haja confusão de interpretação entre nós, ó Pai. E que teu Espírito tenha liberdade de agir e se manifestar através da tua palavra hoje e sempre. Já te entregamos o culto à noite também, Pai. Que almas se rendam aos teus pés por causa da tua palavra, Senhor. Que ninguém fique em casa, ó Deus. Mas que o teu Espírito nos incomode a estarmos aqui e juntos cultuarmos a esse Deus vivo e verdadeiro, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, é oportuno nós lermos essa palavra e estarmos na escola dominical hoje pela manhã. Aqui está uma aula do Senhor Jesus para cada um de nós. Jesus, ele menciona por várias vezes a palavra e ele nos ensina que o deserto é para nós atravessarmos. O deserto é para nós enfrentarmos. Mas o deserto só é fácil, posso assim dizer, de ser enfrentado se nós estivermos baseados na palavra de Deus. Há muitos desertos que enfrentamos nesses dias. E a Bíblia nos ensina aqui que Jesus, cheio do Espírito Santo, foi conduzido ao deserto.
Deserto este que nenhum de nós queríamos passar, nenhum de nós queremos passar. E sobre isso eu queria nessa manhã compartilhar com os irmãos o que Deus colocou no meu coração. É breve essa mensagem. Muitas das vezes nas conversas que temos entre os nossos amigos, quando falamos de filhos, quando falamos de famílias, eu já ouvi muitos colegas dizerem, não, meus filhos não vão passar, eu não vou permitir talvez não, mas eu não vou deixar que os meus filhos passem por tudo que eu passei na infância. Não sei se você já ouviu alguém falar assim, conversar assim. E, em parte, irmãos, nós até podemos concordar com isso que está sendo dito, de não deixar que nossos filhos passem por tudo que nós passamos na infância. Eu posso dizer por mim mesmo que muita coisa que eu enfrentei na infância era porque meus pais não conheciam a verdade. Muitas coisas que eu observei, a atitude que meu pai tomava, que minha mãe tomava, era porque não existia o conhecimento da verdade. E quando não há o conhecimento da verdade, irmãos, nós repetimos história dos outros. Histórias, ou repetimos o histórico dos nossos familiares. Mas quando a verdade chega, como foi dito aqui na escola dominical ainda há pouco, maldições são quebradas, palavras contrárias são quebradas em nome de Jesus, eu creio assim. Então, alguns colegas até falam, não, meus filhos não vão passar e tudo mais. A gente pode concordar ou não com isso. Uma coisa é certa, irmãos, existem etapas na nossa vida e na vida dos nossos filhos, ou coisas que nós vivemos que eles, queira a gente ou não, vão ter que enfrentar, irmãos. Não adianta você privar eles de alguma coisa, porque eles vão precisar passar por algumas situações. Tem situações que elas forjam o caráter do homem. Tem situações que fazem com que eu e você sejamos melhores, irmãos. E o deserto fez com que Jesus dissesse quem ele era. Até aquele momento, eu penso assim, isso é uma interpretação minha. Até aquele momento, Satanás parecia não saber quem era Jesus. Foi preciso Jesus passar pelo deserto para dizer, realmente eu sou o Filho de Deus e me comporto como o Filho de Deus. Uma coisa é você estar na nova vida e outra coisa é você ter uma nova vida. Uma coisa é a pessoa ser casada e outra é ela ter comportamentos de alguém que é casado. Eu imagino assim, Jesus estava demonstrando, olha, eu sou o Filho de Deus e me comporto como Filho de Deus. Não vou ceder à tentação. Você não pode ceder a nenhuma tentação. Eu não posso ceder a nenhuma tentação. Existem provações e existem tentações. Rapidamente, irmãos, porque o tempo vai passar. A tentação, eu estava vendo que são coisas, tentação e provação são coisas diferentes. Provação é aquela situação onde a nossa fé é provada e crescemos espiritualmente. Já a tentação é aquela situação em que somos seduzidos pelo mal e levados a pecar. Então Jesus estava enfrentando uma tentação. Ele estava sendo tentado pelo diabo para que ele pecasse, para que ele estava sendo seduzido pelo mal ali para que ele pecasse e perdesse toda aquela qualidade de filho de Deus. Amém? Quantas das vezes nós somos tentados no nosso dia a dia? Quantas das vezes nós somos provados no nosso dia a dia? Então a diferença, podemos assim dizer, que da tentação para provação provação, eu vou repetir, é aquela situação onde a nossa fé é provada e crescemos. Então quando você estiver sendo provado, dê glória a Deus por isso, porque você vai crescer. Mas quando você estiver sendo tentado, fique de olhos abertos. Na tentação Jesus fez o quê? Usou a palavra. Na tentação Jesus ele não cedeu. E cada tentação, cada proposta, Jesus dizia, está... Sabe qual é o nosso problema? Eu estava ali ouvindo a escola dominical e ganhando também alguma coisa a mais para que a mensagem fosse ministrada. O nosso problema é que nós não sabemos o que está escrito, irmãos. E qualquer conversa, qualquer profeta ou profetada que ouvimos, tomamos por base. A nossa base tem que ser... Então não abra mão da escola dominical nesse ano. Mesmo que você vá a uma festa no dia anterior e esteja cansado, venha para a escola dominical. Ou então abra mão da festa para vir para a escola dominical. Quem vai ter coragem de fazer isso? Ninguém, né? Então se você não tem como abrir mão da festa, é um convite que você recebeu, mesmo assim esteja pronto para vir para a escola dominical. Então Jesus ele usou a palavra. Voltando àquela história dos filhos, que muitas das vezes nós ouvimos alguém dizer que não vai deixar passar pelas coisas que passaram.
Eu estava dizendo que até concordo, né? Porque muitas coisas que nós passamos, eu até mesmo me coloco como um exemplo, foi porque meus pais não tinham conhecimento da verdade. Só que existem coisas, né? Como eu estava falando há pouco, que eles vão precisar passar para amadurecer, para crescer. Então, pensando nisso, irmãos, eu até me lembrei de um fato, de dois fatos. Jesus, ele não pulou etapas. Jesus passou pelo deserto e não deu, no popular, deu chance para o inimigo, não deu mole para o diabo. Jesus foi firme, 40 dias ali jejuando, 40 dias orando. Depois de um certo período de fome, quem vem? No meio da fragilidade, quem se aproxima? O tentador. Quantas fragilidades nós vivemos e o tentador vem se aproximando? O jovem muitas das vezes tem uma fragilidade, aí vem o tentador e se aproxima na escola, com conversas, daqui a pouco ele está fumando, está prostituindo. É rápido. Muitas das vezes você que tem o seu casamento ali, você tem a sua vida com Deus, você é um ministro na igreja, você é alguém que quer trilhar o caminho da verdade, vem uma proposta e é rápido. Então Jesus, ele não deu chance, usou a palavra tem que estar junto de nós, irmãos. A única maneira de nós vencermos as tentações é estando junto, bem de olhos abertos na palavra. Então tem coisas que os nossos filhos e nós vamos passar para nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Entenda bem, irmão. Não tem como, eu tiro a questão de filhos porque é um momento que eu estou vivendo assim de muito aprendizado. Apesar de já ter um filho de 16, o outro tem 2. Então são extremos. Eu volto a aprender a ser o que é pai pela primeira vez, por causa de uma criança. E tenho que estar com meus olhos atentos porque tem um adolescente dentro de casa. E às vezes nós queremos que nossos filhos, nós queremos que eles avancem. Queremos projetar os nossos filhos. E não tem como, irmãos. Nossos filhos, vamos dar um exemplo. Não tem como seu filho, meu filho, o filho de qualquer outra pessoa ser médico, sem não cumprir, se ele não cumprir o quê? As etapas. As etapas seriam estudar, fazer um processo seletivo, cursar uma faculdade. Tem como pular essas etapas para ser um médico? Existe a possibilidade. Só que de forma o quê? Errada. Aí eu estava me lembrando de 2 casos. Um caso eu soube há pouco tempo. Um dos casos que eu estava me lembrando sobre pular etapas, era um conhecido que teve uma oportunidade de comprar o gabarito de uma prova. Ele já estava dentro de uma instituição, ele só foi promovido porque tinha o gabarito. E ele, com o gabarito, ele conseguiu alcançar o desejo tão sonhado que ele queria, que era ser promovido. E um outro, esses dias há pouco eu fiquei sabendo que ele tinha 11 anos de trabalho, era um funcionário público, 11 anos de trabalho, ele foi mandado embora porque o diploma do ensino médio era falso. Então a pessoa, muitas das vezes, irmãos, quando ela pula etapa, ela alcança até um status. Ela alcança, muitas das vezes, uma posição, ela alcança o prestígio. Todo mundo olha lá, ele fez, ele mas foi pulando etapas. E quando você pula etapas, o inimigo está, mais cedo ou mais tarde, pronto a dar uma pernada. Me perdoa a expressão. Então Jesus, ele não pulou etapas. A Bíblia nos ensina aqui, irmãos, que nós não podemos pular as etapas que são propostas para a nossa vida. Se tenho que passar pelo deserto, que eu passe dando glória a Deus. Se tem que passar pelo deserto, passemos pelo deserto dando glória a Deus. Porque no final, eu gosto desse texto aqui de Lucas, que Lucas, ele fala que por um breve momento, lá no versículo 13 que nós lemos, o diabo se apartou, né, até um tempo oportuno. E já tem outros escritores que falam que os anjos, depois de tudo isso, os anjos vieram e o serviram. Eu gosto desse texto aqui porque ele diz que por um breve tempo Satanás o deixou. Então não era aquela última vez que o tentador iria se levantar. Não pense você que aquela luta já está por encerrada. É bem provável que o inimigo procure uma oportunidade para tentar se levantar, mas se nós estivermos no está escrito, nós não seremos vencidos. Eu estava reparando então isso, irmãos. Nós não podemos pular as etapas. Jesus mostrou quem ele era. Porque de Adão até Jesus, todos os que se levantaram haviam
sido vencidos. E quem sabe Satanás estava dizendo, esse é mais um que está se levantando. Tem pessoas aqui nessa manhã que dentro da própria casa alguém diz, você é mais um crente. Ou quando se levanta, quando é levantado um pastor, um trabalhador na obra, alguém diz, esse daí é mais um pastor, esse daí é mais um obreiro da igreja, esse daí é mais um. Irmãos, em nome de Jesus, nós não somos mais um que está sendo levantado. Nós estamos sendo levantados para a glória de Deus. Eu e você temos que tomar posse disso. Jesus mostrou quem ele era. Ele mostrou que ele era o Filho de Deus e se comportava como Filho de Deus. Lá na tua escola, meu jovem, minha jovem, você tem que mostrar que você é filho de Deus. Lá no seu local de trabalho, você pode ter condições de ganhar um extra. Não faça. Você é filho de Deus. Lembra que eu estava falando ainda há pouco? Mais cedo ou mais tarde, o inimigo vai se levantar. E é muitas das vezes a oportunidade que ele tem para lançar isso em rosto. Mas você já fez isso? Esse dali é funcionário, mas ele tem uns negócios estranhos aí também. Jesus, ele foi até o final, dizendo, está escrito. A cada proposta ele tinha autoridade para dizer, está escrito. Era a palavra de Deus encarnada, vencendo as tentações. Você nessa manhã recebeu, não pela pregação em si, mas pelo Deus que está aqui desde o primeiro minuto que as portas foram abertas, você recebeu algo de Deus, da parte de Deus. Carregue dentro de você isso, o que está escrito. O problema, eu volto a dizer, que nós não temos base. E quando o inimigo vem, nós recuamos. Jesus, ele sabia que estava recebendo uma proposta que mudaria naquele momento o quadro. Mas ele disse o quê? Está escrito. A verdade não está lá fora. As verdades estão dentro de nós quando nós lemos e comemos a palavra de Deus. Então Jesus, ele mostrou que era verdadeiramente o Filho de Deus. Outra coisa, irmãos, Deus, ele tem prazer em levantar homens, mulheres e até crianças que se proponham a fazer a diferença. Você está disposto a fazer a diferença? Será que esse ano nós vamos conseguir fazer a diferença? Diácono Ati, nós estávamos falando que as nossas reuniões de EBD, esse ano é um desafio. De serem tão cheias quanto os cultos da noite. É um desafio. E eu posso fazer a diferença sendo mais um na escola dominical. E se eu trouxer mais um, eu vou estar fazendo a diferença, trazendo mais um. E muitas das vezes sendo bênção para aquela pessoa que eu estou trazendo. Que às vezes a gente fica muito preocupado em nos encher. Mas alguém, um vizinho, às vezes é até uma criança, irmãos. Você tem oportunidade... Não sei como é que é o seu ambiente lá na sua rua. Você conhece alguma criança? Traga. Essa criança que você está conduzindo para a escola dominical, para a escolinha das crianças, ela vai ter um futuro guardado. Às vezes nós nos preocupamos muito com a nossa casa. Não, os meus filhos estão indo. Mas o filho do vizinho está envolvido nas drogas, está envolvido com algum problema, e nós só olhamos e falamos, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia sim, mas nós precisamos também olhar com outros olhos. Jesus, ele mostrou que ele estava cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo nunca vai esperar ir para o deserto. Amém? Pelo contrário, irmão, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ser levado a lugares que você não quer. Você vai ser levado, você vai ser conduzido, você vai estar com pessoas muitas das vezes que estão necessitadas. E quando você está cheio do Espírito Santo, tem coisas que te incomodam. Tem coisas que nos incomodam. Ele estava cheio do Espírito Santo. E para onde ele foi? Para o deserto. Lugar que nenhum de nós queríamos ir. Mas ali no deserto, Jesus deixou testificado que ele era o Filho de Deus. Amém? Que o seu deserto, o deserto que você está passando, mostre para a tua família quem você é. Que o deserto, muitas das vezes nós passamos deserto dentro do nosso trabalho. Não temos condições de trabalho e somos levados a dar o nosso melhor. Mas aí depois alguém chega e diz, não sei como ele ou ela faz aquilo. Não tem recursos, mas dá uma boa aula, faz uma boa comida. É porque o Espírito de Deus, irmãos, nos faz trabalhar de forma diferente.
Se nós esperarmos a condição de trabalho, esperarmos a condição de alguma coisa para fazermos, nós nunca vamos fazer nada e vamos ser mais um a reclamar, mais um a pedir conta. Então seja você e eu aquele que passa pelo deserto dando glória a Deus, dizendo, está escrito. E se a tentação vier 1, 2, 3 vezes, diga, está escrito. Eu acho interessante, irmãos, quero terminar, mas precisava falar isso aqui, ó. No versículo 1, como eu estava dizendo, Jesus estava cheio do Espírito e foi conduzido ao deserto. No versículo 2, ele teve fome e no momento de fragilidade, quem se aproxima? O adversário, o tentador. Então toda fragilidade que você estiver vivendo, tome cuidado. O tentador pode estar bem perto, só esperando uma oportunidade para você e eu entregar os pontos. A outra coisa aqui no versículo 3, a forma que Satanás chega. Deixa eu ler aqui para a gente terminar e entender melhor. Versículo 3. Disse-lhe então o diabo, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. É bem provável que o inimigo não chegou estribuchando, não chegou fazendo aquela arruaça, chegou bem mansamente. Tu és filho de Deus. Se você existem, irmãos, situações que o inimigo não se manifesta, como muitas das vezes nós vimos, com aqueles gritos, com aquelas coisas horrorosas, não. Ele se manifesta bem sorrateiramente. Aí você acha que ele só vem fantasiado com um garfinho, e ele não vem fantasiado com garfinho. Isso aí é historinha que nem as crianças eu acho que acreditam mais. Ele chega mesmo, disfarçado, com um perfume, com uma bela roupa, com uma boa proposta. E foi uma conversa mansa, uma conversa macia. Se tu és filho de Deus, você tem oportunidade de sair dessa. Se tu és filho de Deus, que está sofrendo tanto. Não é assim que a gente muitas das vezes ouve? São tantas propostas, e ele não vai vir gritando, olha, eu sou o diabo e vim atormentar a tua vida. Não, irmãos. Ele vai vir com mensagens ocultas, com tantas outras coisas. Então, no versículo 3, Jesus percebeu que era o inimigo que estava falando com ele e o que ele estava propondo. Irmãos, a importância de estar na escola dominical é isso. Você só consegue saber quem é que está se aproximando e que tipo de conversa está vindo ao pé do ouvido se você estiver cheio do Espírito. Se você não tiver, se nós não estivermos cheios do Espírito, irmãos, nós vamos cair em certas conversas. A igreja precisa ter discernimento. O povo de Deus hoje precisa ter discernimento. Nem tudo que é apresentado é de Deus, irmãos. Nem tudo que se é dito é de Deus. Por isso, os professores da escola dominical estão sempre falando, vamos abrir a Bíblia lá. Vamos ler aqui. Para que você faça a comparação. Não é simplesmente abrir a Bíblia e enterrar um montão de coisa na nossa mente, não. Eles nos ajudam a ver aonde está escrito. Eu queria deixar essa palavra nessa manhã. São etapas, irmãos, que nós enfrentamos e que não podemos pular, mas essas etapas que nós enfrentamos nos fazem melhor diante de Deus. Eu não sei quantos estão entendendo isso nessa manhã. O tempo é curto, então a gente tem que tentar dar uma pincelada no que o Espírito coloca no nosso coração. Mas o resumo de tudo é, aquela aula que Jesus estava dando no deserto, ela serve para os dias de hoje. Jesus no deserto estava mostrando para o inimigo o que estava escrito, onde estava escrito e quem escreveu. A igreja precisa ter essa habilidade, irmãos. Para toda conversa estranha que chegar ao pé do nosso ouvido, nós dizermos, isso não é de Deus. E ficarmos firmes na promessa. Eu e você temos uma promessa, irmãos. Eu e você temos uma promessa. Eu não sei o que esse irmão está falando tanto nisso. Irmãos, existe uma promessa. E o tentador, ele está, muitas das vezes, sorrateiramente chegando e arrebatando uns, arrebatando outros. E nós não percebemos. Existe um esfriamento na igreja. Existe um esfriamento dentro das nossas relações. Já não conseguimos olhar um para o outro de uma boa forma. Porque o tentador, ele se coloca no meio.
O tentador se coloca para desfazer a amizade. O tentador se coloca na igreja para que a igreja deixe de ser igreja. Igreja é comunhão, irmãos. Igreja é oração. Igreja é abraço, é afeto. É aqui que eu, volto a dizer, eu trago esse histórico para a minha vida. É aqui, foi na igreja, eu aprendi a amar a igreja. Por quê? O mundo que eu e minha família vivíamos não tinha isso que existe na igreja. Palavra de incentivo, palavra de encorajamento e a palavra da verdade. A igreja não pode fugir da verdade, irmãos. Senão nós vamos esfriar por completo. Sentamos no banco da igreja, mas não temos nenhum tipo de amor ou compromisso com os nossos irmãos. A igreja precisa estar na verdade. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Se você pode nessa manhã, eu vou convidar você a meditar nisso, mais uma vez quando chegar à sua casa e até mesmo agora. Quantas propostas, quantas tentações nós enfrentamos e precisamos do está escrito. Tem coisas no mundo espiritual que ainda não foram acontecendo, coisas na nossa vida que ainda não foram resolvidas. O inimigo ainda não se distanciou. Você e eu não vencemos porque nós não sabemos que existe poder na palavra. Existe poder no que está escrito. Feche os seus olhos no nome de Jesus. Jesus não usou nada que veio da cabeça dele. Ele usou o que estava escrito para vencer o diabo. Está escrito. Está escrito que na tua palavra eu sei que posso descansar. É o que nós cantamos. Quando precisar de direção, de proteção, está escrito, Senhor, nas Sagradas Escrituras. E isso, ó Deus, foi declarado nessa manhã. O tempo foi curto, foi breve. Mas eu creio num Espírito, que é o Espírito Santo, que pode aquecer essa palavra muito mais do que o que eu disse. O teu Espírito pode trabalhar, o teu Espírito pode não, Senhor. O teu Espírito trabalha. Muito mais, de forma muito mais eficaz. E pode aquecer isso no coração desse irmão, dessa irmã. A única forma de nós vencermos essas tentações é sabendo o que está escrito, ó Pai. Nos tira da ignorância, Deus. Eu reconheço, ó Deus, que por muitas das vezes eu fui e às vezes sou ignorante espiritualmente. A tua palavra diz que alguns já eram para ser mestres. Quantos de nós já éramos para estarmos, ó Deus? Estarmos muito além do que estamos, mas o nosso relaxamento com relação às Escrituras, o nosso desleixo como igreja, carregamos o nome de igreja, mas não temos sido a igreja que busca, que ora, que está em comunhão. Eu quero te pedir, ó Deus, nos perdoe isso nessa manhã. Eu entrego a Ti, ó Deus, as vidas que aqui ouviram esta palavra. Eu te entrego a igreja do Senhor. A igreja não é nossa, a igreja é do Senhor. E eu tenho certeza que as portas do inferno não vão prevalecer. Está escrito, Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra a Tua igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a nova vida de paciência, contra a vida dos pastores, contra a vida daqueles que estão sendo levantados, que ainda vão ser levantados. Os membros que descerão as águas não serão mais um, não, Pai. Eles vão se batizar e vão se firmar na Tua palavra. Em nome de Jesus, eu declaro isso com a Tua igreja. E toda tentação que tem vindo sobre a vida desses jovens, saia em nome de Jesus.
sobre a vida desta jovem, saia em nome de Jesus. Toda tentação que tem vindo sobre este casal, saia em nome de Jesus. Essa tentação que muitas das vezes acontece no local de trabalho, saia em nome de Jesus. Nós não somos mais um dentro daquele local de trabalho, nós somos instrumento do Senhor para proclamar salvação. Então, ó Deus, nós não queremos pular as etapas, não. Nós não queremos pular nenhuma etapa. O que vier, o que for, meu Deus, o que for para nós enfrentarmos, nos ajuda então, Pai. Espírito Santo, não tem nenhum super-herói aqui, Pai. Todos nós somos carentes da Tua glória, então nos ajuda. É o que eu te peço. Até voltar à noite, ó Pai, nós precisamos dessa Tua ajuda. Conduz o nosso pastor, ó Deus. Porque nós sabemos que o tentador também vem. Com cansaço, com dificuldade, com coisas, meu Deus, que acontecem no seio da Tua igreja. Mas o Senhor o levantou como atalaia, como instrumento para nos abençoar com a Tua palavra. Abençoa o Teu filho, abençoa os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém, amém. Diácono Átila, Deus abençoe a igreja. Um bom dia para você, em nome de Jesus. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus.